Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa sexta-feira, 27 de maio de 2022, teremos 5 palpites. Uma sexta-feira um pouco diferente, com menos palpites que o habitual, até porque a temporada europeia praticamente já acabou, mas ainda assim teremos jogos na Irlanda e na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente começar, já vai se inscrevendo no canal, já deixa aquele like e ativa as notificações para não perder mais nada aqui dos nossos vídeos. Então bora, sem muita conversinha, vamos aos nossos jogos do dia. Primeiro jogo, Bohemians e Drogheda. Jogo válido pela primeira divisão irlandesa, onde a gente tem o Bohemians ali em sétimo com 22 pontos e o Drogheda ali em oitavo com 19 pontos. Duas equipes ali meio baixo de tabela, bem perto da zona de rebaixamento, mas não tão perto assim. Dependendo de uma série, de uma sequência boa, as equipes podem chegar até aqui nos líderes. Para esse jogo, galera, eu acredito que o mercado de gols deve ter uma tendência, até porque na Irlanda a gente tem uma boa média de gols nos jogos. Até porque também o Bohemians, nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Drogheda, nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 3 dessas partidas, também tivemos 3 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo, lá na Irlanda, de duas equipes ali bem parelhas na parte de baixo da tabela, vai ser no mais de 2,5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,74, uma cotação muito boa para duas equipes que estão ali na parte de baixo da tabela. Bohemians já marcou 23 gols e sofreu 23 gols, e o Drogheda marcou 20 e tomou 30, ou seja, são equipes que tomam muitos gols. O Bohemians tem um pouquinho mais de gols marcados, mas são duas equipes ali na parte de baixo da tabela. Acredito que não devem brigar ali com a zona do rebaixamento, apesar de ser os primeiros times fora, porque Finraps e o Dublin vêm muito mal, não conseguem apresentar um bom futebol, mas é um jogo para essas duas equipes, principalmente o Bohemians. Caso vença, pode diminuir a diferença ali pro Dundalk para 6 pontos e joga dentro de casa. Ou seja, um jogo que vale muito para as equipes, um jogo que pode colocar o Bohemians no caminho das vitórias, enquanto o Drogheda vem de 2 boas vitórias, uma delas sobre o Shamrock Rovers, uma das grandes equipes desse cenário irlandês. Por isso eu acredito no jogo movimentado, então mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,74 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Dublin e Sligo Rovers, outro jogo dessa primeira divisão irlandesa, onde a gente tem o Sligo Rovers ele em quinto com 24 pontos e o Dublin em último com apenas 8 pontinhos. Jogo que coloca o Sligo como favorito, até porque o Dublin não vem nada bem, mas ainda assim um jogo que eu vejo para gols, até porque o Dublin nos últimos 5 jogos, em 4 partidas a equipe teve ao menos 2 gols ou mais. Já a equipe do Sligo Rovers nos últimos 5 jogos, em todas as partidas a equipe teve ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em todas essas partidas também tivemos a presença de ao menos 2 gols ou até mais nos jogos. Por isso nosso palpite para esse jogo lá na Irlanda vai ser no mais de 2,0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,47, mas é aquele jogo ali menos de 5 minutinhos, odd batendo 1,50, momento de entrada. Porque a gente está falando de um jogo que a gente precisa de ao menos 2 gols para a gente nem perder, mas também não ganhar. A gente fica no neutro. Caso fique nesses 2 gols, a gente tem uma aposta devolvida. A gente vence com 3 gols ou mais. E a gente está falando de um Dublin que não vence há 2 rodadas. Vem de 2 derrotas, é o último colocado, vem perdendo dentro de casa, vem perdendo fora de casa e pega o Sligo Rovers, que vem de uma boa vitória sobre o Derry City. Vinha de uma sequência muito ruim, mas está ali em quinto lugar. Caso vença, pode encostar ali no Dundalk e no Derry City, que foi a equipe que eles venceram na última rodada. Então, um jogo que vale muito para a equipe do Sligo Rovers continuar sonhando com competições europeias na próxima temporada. O campeonato está ali um pouco no meio ainda, mas já é bom encostar nos líderes. E para o Dublin é muito necessário vencer, até porque caso vença, pode sair da última colocação. Então, um jogo que vale muito para as duas equipes. Vejo com cara de gols. Então, mais de 2,0 gols asiáticos, odd na casa de 1,50 ali, com menos de 5 minutos de jogo, é o nosso palpite para esse jogo.
Passando agora para segundona irlandesa, Waterford e Trek United. Jogo aqui da segundona irlandesa que também tem uma boa média de gols. E onde a gente tem o Waterford ali em terceiro com 29 pontos, hoje na faixa de playoffs para buscar o acesso à primeirona. E o Trek ali em quinto também nos playoffs, mas com 19 pontos. Uma diferença de 10 pontos entre equipes que estão dentro dos playoffs. Ou seja, são duas equipes que jogam bem essa temporada. Lembrando também que o Waterford nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já o United nos últimos 5 duelos, em 4 dessas partidas, a equipe também teve 3 gols ou mais. Quando o jogo não acabou 0-0, que foi em apenas uma oportunidade, nos outros jogos sempre tivemos placares muito movimentados. E quando essas duas equipes se enfrentaram no único jogo entre eles, 2-1 para o United jogando em seus domínios. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,69, uma cotação boa para um Watford, que vai jogar dentro de casa e vem de 5 vitórias seguidas, sendo 3 delas fora de casa e 2 dentro de casa. Por sua vez, o United não vence a 5 jogos, são 3 empates e 2 derrotas, duas equipes que estão ali na faixa de playoffs, que vão disputariam hoje uma vaga na primeirona, mas são duas equipes, na minha visão, em momentos bem diferentes. O Watford 10 pontos de diferença para o United, vem numa sequência muito boa e o United não consegue voltar ao caminho das vitórias. Então, um jogo muito interessante para as duas equipes. O Watford tem um dos melhores ataques da competição com 31 gols marcados e o United tem uma média de gols marcados sofridos muito mais equivalente. Vejo o Watford com mais gana, no momento melhor, deve partir para cima, mas também deve dar espaço para uma equipe que está em playoff de campeonato, caso o campeonato acabasse agora. Por isso eu vejo com bons olhos o mercado de gols, até porque são duas equipes que vêm com boas médias, principalmente o Watford, que dos últimos 5 jogos, as últimas 3 vitórias foi sempre com 3 gols ou mais. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,69 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Tombense e Bahia, jogo do nosso Campeonato Brasileiro da Série B, onde a gente tem o Bahia ali em segundo com 16 pontos e o Tombense em último com apenas 6 pontinhos marcados. Duas equipes em momentos completamente opostos, mas que mesmo tendo uma perspectiva de um jogo truncado, ao menos 2 gols aqui é bem possível. Até porque a Tombense nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Bahia, nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, também tivemos 2 gols ou mais. Não temos confrontos diretos entre essas equipes, até porque a Tombense é a sua primeira edição de Série B, o Bahia veio da primeirona na temporada passada, mas com tudo isso, tendo em vista todo o contexto, um momento muito bom que o Bahia vem vivendo, segundo colocado da Série B e o momento ruim do Tombense, eu acredito que ao menos 2 gols é bem possível. Então, mais de 1,5 gols, odd na casa de 1,54 é o nosso palpite para esse jogo, porque a gente está falando de um Bahia que está hoje ali no G4, precisa vencer para continuar, não aumentar a diferença para o Cruzeiro. A Tombense precisa muito da vitória, caso vença, dependendo de uma série de combinação de resultados, pode até sair da zona do rebaixamento, porque está muito embolada essa parte de baixo da Série B, mas a equipe, quando não perde, ela empata. São sempre empates com 1-1, praticamente todos os empates da Tombense nessa Série B foram sempre por 1-1, ou seja, sempre com 2 gols, e quando isso não acontece, a equipe acaba perdendo por 2-0, por 2-1, e apenas um jogo que ela perdeu pro Brusque por 1-0, ou seja, a cara de gols, porque a Tombense marca e sofre muitos gols, e o Bahia, por sua vez, vem de uma boa vitória sobre a Ponte Preta, está classificado na Copa do Brasil, já venceu Londrina e teve apenas algumas derrotinhas ali pro Vasco e pro Ituano, mas ainda assim eu vejo com um jogo com a cara de gols, até porque são duas equipes que precisam pontuar. Então, mais de 1,5 gols, odd na casa de 1,54 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Criciúma e Cruzeiro, outro jogo dessa Série B do Campeonato Brasileiro, onde a gente tem o líder da competição, o Cruzeiro com 19 pontos e o Criciúma ali em 12º com 10 pontos.
Jogo complicado, sim, até de ver alguma coisa, mas um jogo que eu vejo um certo valor numa entrada no Cruzeiro. Apesar do Criciúma vir fazendo uma boa Série B, tá em 12º, mas vem pontuando, vem de um bom jogo contra o Grêmio, conseguiu segurar o empate jogando lá em Porto Alegre. É muito forte dentro de casa, nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 empates, mas por sua vez vai pegar um Cruzeiro, que nos últimos jogos fora de casa tem 2 vitórias. Sendo por essa Série B, são 4 jogos fora de casa na verdade. Uma derrota para o Bahia, que foi a primeira rodada dessa Série B, um empate com a Tombense, uma vitória sobre o Chapecoense e uma vitória sobre o Cruzeiro. Ou sobre o Náutico, na verdade. Mas a gente está falando de o Cruzeiro líder da competição. 19 pontos ali, já está com uma boa vantagem pro Novo Horizontino, que é o primeiro time fora do G4, já são 6 pontos. É uma equipe muito forte, uma equipe que tá encaixada, uma equipe que tá conseguindo jogar bola, que tem tudo para subir. E mesmo o Criciúma vindo nessa sequência muito boa dentro de casa, eu acredito que ao menos o empate o Cruzeiro deve conseguir levar de Criciúma. Então por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser um empate anula aposta no Cruzeiro. A odd está na casa de 1,58. E eu vejo com a possibilidade de até o Cruzeiro sair com a vitória de 1-0, aquela vitória chorada, magra, porque o Cruzeiro vem muito bem nessa Série B. Jogando fora de casa, a equipe tem o segundo melhor aproveitamento. Em 4 jogos são 7 pontos. Ou seja, a equipe poderia ter feito 12, fez 7. É uma taxa muito alta. O Criciúma, por sua vez, por mais que venha jogando muito bem, nos 4 jogos disputados no Heriberto Hilsen, foram 8 pontos. Ou seja, é um jogo muito travado, é um jogo que os detalhes vão resolver essa partida, mas pelo momento que o Cruzeiro vive, eu acredito que até uma vitória magra pode ser possível. Quem sabe até um empate. Caso fique empate, a gente não perde e nem ganha. A gente só perde caso o Criciúma vença a partida. Por isso, o nosso palpite empate anula aposta no Cruzeiro, odd na casa de 1,58. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 5 palpites para hoje. Uma sexta bem fraca de jogos, mas com algumas oportunidades bem interessantes. Então espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando. E até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!